No laboratório, ressentimento e muita tristeza. Você me fechou tanto no seu mundinho que eu não tenho amizade, eu não tenho ninguém com quem conversar. Como que eu te fechei no Porque meu mundinho? eu não sou... Como que eu te fechei no meu mundinho? Qual que é o meu Você mundo? não deixa eu nem falar. Não, eu quero que você me explique qual que é Mas como que você quer que eu te explique se você não deixa eu falar? E ainda, Não sabia se realmente valeria mais a pena lutar pelo casamento. como o desafio dos 7 dias trouxe de volta o amor ao casal Marília e Heraldo. Primeira vez que eu vim já teve uma mudança total. Quando ele entrou em casa, eu vi algo diferente. Tudo isso agora, na Escola do Amor. Olá, alunos! Está no ar a Escola do Amor e a gente já começa o programa de hoje recebendo os professores Cris e Renato. Sejam bem-vindos. Olá, Cintia. Muito obrigado. Isso aí, é hora agora do quadro 3x4 The Love School. E vamos à primeira notícia. 2 irmãos gêmeos terão que pagar pensão a uma menina por não revelarem quem é o pai verdadeiro. Nem o teste de DNA resolveu a questão. Veja só. 2 irmãos gêmeos idênticos tiveram um romance com uma moça que acabou engravidando, sem ter certeza de quem era o verdadeiro pai do bebê. Afinal, nem ela sabia ao certo com qual dos 2 irmãos estava se relacionando e nenhum deles admitiu ser o pai. Ela pediu um teste de DNA. Mas o resultado foi inconclusivo e, sendo assim, a justiça determinou que ambos devem pagar pensão alimentícia. Meio como se a menina tivesse mesmo 2 pais, sabe? Cada um precisará pagar aproximadamente R$300 por mês à mãe da menina, o dobro do valor normal que uma criança, filha de pai que ganha salário mínimo, recebe normalmente no Brasil. Inconformado com a decisão, um dos irmãos resolveu se manifestar e divulgou uma nota, através da advogada dele, dizendo não ter nada a ver com o caso e afirmou que, desde o início, o processo foi contra o outro irmão e que ele foi colocado de gaiato no meio da bagunça. A criança está hoje com 6 anos de idade e, na época do nascimento, foi registrada por outro homem, que também fez exame de DNA e deu negativo. Por isso, a mãe resolveu tirar a prova com os gêmeos, com quem ela também se relacionava na época da gravidez. Confuso, né? Mas é isso aí. O caso aconteceu em Goiânia e, segundo amigos, os 2 costumavam trocar de identidade para enganar as mulheres e traí-las sem ser descobertos. Mas parece que dessa vez a brincadeira vai ter um custo alto e para a vida toda. Quando a gente pensa que a gente já ouviu de tudo, vem, né, uma notícia do 3x4 para mostrar que tem coisas que a gente nunca imaginou. Bagunça, né? Confusão, né? Porque, assim, tanto do lado dos gêmeos, né, vamos dizer assim, que também tem essa questão, às vezes, de brincar com a pessoa, mas também tem um lado dela, né? Porque nem ela sabe quem é o pai, né? Até a confusão é dela também, as pessoas fora da casinha, né? Eu tô aqui me segurando Tá pra segurando. não falar, né? Fala você. Não vou te segurar, não. Pode falar. É que eu, sinceramente, eu vejo que a mãe é responsável disso. Eu sei que os gêmeos estão errados, devem pagar mesmo, né? Mas a mãe não saber nem quem é, né? Porque ela estava a termo com outra pessoa que depois descobriu que não era também, quer dizer... Que ao mesmo baguncinha, tempo, né? E eu vejo assim, isso aí iria ser resolvido se a pessoa tivesse sexo depois do casamento. Então, sinceramente, eu vejo assim, é falta de responsabilidade da mãe, porque agora a criança, ela não sabe quem é o pai dela, e ainda o pai tem raiva de estar pagando, às vezes, né, os gêmeos ali estão pagando e estão falando que não é o pai. Quer dizer, você imagina a criança sentindo essa rejeição enfim, eu fico assim... Falta de caráter total dos gêmeos também, né? De pelo menos um, não sabemos se são os 2. No caso, não dá para saber, nem a ciência consegue descobrir. Mas tudo isso seria resolvido se 2 coisas, né, acontecessem: caráter e fidelidade, né? Se houvesse fidelidade e caráter, você nunca ouviria uma notícia como essa. Posso falar? Eu acho que as mulheres deveriam ter cuidado com isso. Porque você vai ter sexo à la vontade, você pode engravidar sim. E pode acontecer isso do homem dizer, eu não quero pagar, ou fugir, ou pagar e não querer ter relacionamento com seu filho. Isso é falta de responsabilidade da mulher também, não é só dele não, dela também.
de colocar uma criança no mundo que pode estar sofrendo, vai sofrer rejeição do pai, sem saber quem ele é. Sabe, isso não é legal. Acho que as mulheres têm que ter cuidado. Eu penso assim, se eu que vou gerar, então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu sei que um homem também gera, mas é ela que vai levar a criança para frente, Eu concordo. Quando chega o ponto dela falar assim, eu não sei quem é o pai do meu filho, é porque a coisa está numa situação, né? Qual deles será que é o pai? Então, E não é uma surpresa, né? Não é uma coisa assim inédita. Meu Deus, a gente já ouve isso, né? Já acontece tantas vezes isso e mesmo assim as pessoas insistem em viver à la vontade, né? Sem pensar nas consequências, né? São pessoas, é aquilo que a gente fala da geração inconsequente, né? Infelizmente. Vamos para a segunda notícia. Pesquisadores revelam dados científicos onde afirmam que a felicidade no casamento, olha que coisa, pode ser genética. Será? Vamos ver. A estabilidade e a felicidade do seu casamento podem depender dos seus genes ou dos genes do seu parceiro, de acordo com um novo estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Os pesquisadores avaliaram 178 casais casados, com idades entre 37 e 90 anos. Cada participante forneceu amostras de saliva para análise genética, além de responderem a um questionário sobre satisfação no relacionamento conjugal. A pesquisa mostrou que a forma como nos sentimos em nossas relações é influenciada por fatores que vão além das experiências compartilhadas ao longo do tempo. Ou seja, temos uma predisposição genética que nos influencia também. Dependendo das quantidades e tipos de hormônios que temos no organismo, podemos ser mais inseguros ou não, satisfeitos, ansiosos e por aí vai. Mas será que tem como driblar a natureza e usar da inteligência para driblar esses fatores genéticos? 178 casais foram entrevistados, né? Assim, são entrevistas... Eu nunca fui entrevistado numa pesquisa dessa. Aqui, pelo menos aqui. Eu sei que essa não foi feita no Brasil, mas eu nunca me pararam para isso. Porque eu não entendo. Tudo bem, tem uma predisposição genética para muitas coisas, mas quer dizer que se eu sou predestinado ou tenho essa predisposição genética para ser infeliz, eu vou ter que abraçar isso e não vou poder mudar a minha condição? E já é também mais um lado a desculpa da genética, né? Tá dando errado, então vou colocar a desculpa em mais alguma coisa, culpa dos né? genes, né? Sério, agora a culpa é dos genes, a culpa não é minha. Né? Eu nasci desse jeito, você vai ter que me aceitar desse jeito, né? E a gente sabe, a gente sempre está falando aqui na Escola do Amor, que para um casamento ser feliz, dar certo, independente de gênero, independente de... Enfim, do que for. Criação, né? De criação. Exemplo. Tudo depende de atitudes novas, né? E do amor inteligente, que a gente sempre fala, né? Agora, é claro que se você for uma pessoa de caráter, uma pessoa que se compromete com uma outra pessoa dentro de um casamento e vive uma vida correta, você é uma pessoa fiel e tudo mais, quando você tiver o seu filho, ele vai herdar esse caráter, esse gênese. Você e o seu marido vão dar ao seu filho o melhor. E a criança que vai decidir se ela vai continuar nesse caminho de fidelidade, de caráter ou não. Então é uma escolha. Chega uma hora da vida da pessoa que ela tem uma escolha. Agora, ela tem as condições. Porque eu penso assim, que na minha família, por parte tanto do pai quanto da minha mãe, é raro os casos de divórcio. Muito raro. A maioria ficou casado e a maioria, assim, pelo menos da parte da minha mãe, ficou casado e bem casado. Até hoje. Então, por quê? Porque eles continuaram a herança que eles tiveram da parte dos meus avós, que também levaram a herança dos avós, dos pais, enfim. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver aí. Agora, é uma decisão. Você vê que tem alguns da família que divorciaram. Então, chega uma hora que não é só o gênese, é uma decisão da pessoa. Já eu vim de uma família onde muitos do lado do meu pai, da minha mãe, eram separados, divorciados, foram infelizes no amor. Mas eu mudei essa história. Agora, eu olho sempre essas pesquisas como um risco, porque as pessoas podem jogar a culpa para os genes, jogar a culpa para a sua família, etc., e não se dar conta que a responsabilidade final das decisões está aqui,
com você, com a sua própria decisão, com a sua própria atitude. Então, cuidado com isso, seja genes, ou seja o seu meio social, ou seja, o meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou, eu não tive boas referências. Tá bom, tudo isso é válido, mas o que a gente faz na vida? A gente reconhece, através da inteligência, a gente reconhece as nossas raízes, as bagagens, reconhecemos o meio de onde saímos, as referências que tivemos, e se não foram adequadas, nós vamos procurar por outras Até mais compensar, adequadas. né? Exatamente. Então é possível mudar isso. Você vir de uma família quebrada não significa que você está destinado a ser infeliz no amor. Como também vir de uma família estruturada, boas referências ou estruturada, não quer dizer que você vai ser feliz no amor automaticamente. E a última notícia de hoje, não espantem nada que os professores da Escola do Amor. A pornografia pode estar levando jovens à impotência. Acompanhe. Cerca de 1/3 dos homens jovens têm ou já tiveram problemas de disfunção erétil e o alto consumo de pornografia pode ser a principal causa, alertam especialistas. Segundo estudos recentes, o número de homens abaixo de 40 anos que apresentam o problema subiu de 2% para até 35%. Isso porque o acesso à internet facilitou demais o consumo desse tipo de conteúdo. O problema se torna ainda mais preocupante uma vez que adolescentes entre 11 e 16 anos de idade já começam com essa prática, sendo que 60% deles acessaram o conteúdo pela primeira vez dentro de casa. O estudo revelou ainda que os jovens acessam conteúdo pornográfico diversas vezes ao dia e que muitos deles acabam tratando as meninas da mesma forma que veem nos vídeos acessados. Psicólogos destacam que esse tipo de comportamento é muito parecido com os vícios em drogas, cigarro ou álcool. Isso significa que quanto mais eles consomem, maior é a compulsão, que gera a necessidade de aumentar a quantidade diária para alcançar a satisfação desejada. Infelizmente, eu acredito que esses números não vão diminuir, vão aumentar. E a gente vê ali que mais cedo os jovens, adolescentes, estão tendo acesso à pornografia, de 11 a 16 anos. Quer dizer, sexo é falado em todos os meios e às vezes menos dentro de casa. Eu acho que falta um pouco do pai, da mãe, orientar o filho o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque se ele não ouvir em casa, ele vai ouvir na rua, vai ouvir na escola e vai ouvir na internet, né? E é exatamente isso. Eu acredito, né, que com o passar do tempo, isso vai aumentar mais até mesmo o acesso a isso, né? O acesso à pornografia, isso cada vez mais vai ficar mais fácil. Então, cabe a cada indivíduo, a cada pessoa, não só homem, a gente tem visto hoje mulheres também, definir isso, decidir, não, eu não vou deixar isso entrar na minha vida. Eu não vou acessar isso, eu não vou olhar isso, porque eu acredito que cada vez mais vai facilitar isso, né? Então, e se a pessoa não consegue, é o lado que a pessoa precisa. Não, eu preciso de ajuda. Eu preciso procurar ajuda porque isso me faz mal. Assim como outros vícios fazem mal, a pessoa entender que isso não é normal. Assistir a pornografia, ter acesso à pornografia não é algo normal, mas é algo que sempre vai fazer mal tanto para dentro, para a sua vida, como para a família também, né? E o triste é que muitas pessoas que praticam esse tipo de coisa têm vergonha de pedir ajuda, né? Que por mais que seja algo tão popular hoje em dia, as pessoas têm vergonha de confessar que tem esse problema. E eu gostaria até de ter visto nessa matéria, nessa pesquisa, sobre as mulheres, porque falou ali que muitos rapazes estão tratando as mulheres como eles veem na pornografia. E muitas mulheres e muitas jovens também estão se comportando como essas atrizes da pornografia, Assumem quer dizer, também se desvalorizando ali, né? Eu queria ser até mais direto aqui, porque a Escola do Amor, tem afirmado já há muitos anos, e agora a ciência confirma. Preste atenção, homem, preste atenção, jovem. A pornografia, se você praticar, se você assistir, continuar assistindo, consumindo a pornografia, provavelmente você vai ficar broxa. Essa é a realidade. No linguajar popular, você vai ficar broxa. Então, se você quer estragar o futuro da sua vida sexual, mergulhe de cabeça na pornografia. Mas se você quer uma vida sexual realmente saudável e satisfatória, fuja dela. É o alerta da Escola do Amor
e da ciência. Vale pegar essa alerta e colocar lá nas nossas redes sociais. Da Vale a Escola do pena. Amor, Isso aí né? tem que espalhar. Pra todo mundo compartilhar. Hashtag fica a dica. É isso aí. Por hoje, o 3x4 fica por aqui. Queria agradecer sempre a participação dos nossos professores aqui. Obrigado a vocês. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar de dinheiro. E o assunto é dar ou não dar mesada para os filhos. Afinal, qual o pai que já não pensou sobre essa questão, né, Cíntia? Por isso, preste atenção nas dicas que a nossa consultora de finanças pessoais, Patrícia Lages, vai trazer sobre o assunto. A maioria dos adultos reconhece que não sabe lidar bem com dinheiro, porque não aprendeu nem em casa e nem na escola. Por isso, é importante sim dar dinheiro para o seu filho. Isso faz parte do aprendizado dele. Mas para que isso funcione e traga inúmeros benefícios, é preciso ter algumas regrinhas, então anote aí a primeira. Não se refira ao dinheiro como um problema. Quando você trata o dinheiro como um problema, você está passando para o seu filho a mensagem de que o dinheiro é algo ruim, quando na verdade você deve ensiná-lo que o dinheiro é um meio. E é um meio de suprir necessidades e desejos. Introduza semanada, quinzenada ou mesada de acordo com a idade da criança. Com relação à mesada, a gente tem um valor até que pequeno para cada uma delas. Elas controlam bem esse dinheiro, até sobra algumas coisas, mas a gente tenta suprir, fora isso, o que elas precisam. A criança precisa aprender a relação tempo e dinheiro. Para isso, a partir dos 8 anos, você pode dar um valor pequeno semanalmente. Um período de tempo maior do que isso pode fazer a criança perder a referência. De 9 a 11 anos, você pode dar quinzenalmente e acima dos 12, mensalmente. É importante que você comece com um valor bem pequeno para que você não falhe no pagamento e, de acordo com as escolhas da criança, as boas escolhas, você vai aumentando o valor conforme a sua condição. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então a gente tem que explicar para ela que existe muito sacrifício por trás de toda essa ajuda que a gente geralmente contribui com ela. Ensine a criança a fazer boas escolhas, mas permita que ela erre. É isso que você deve ensinar para o seu filho toda vez que você der dinheiro para ele. Agora tem um segredinho. O dinheiro que você colocar na mão dele, não controle, deixe que ele controle. Você ensina a fazer as boas escolhas, mas você observa o que ele vai fazer. Se ele fizer más escolhas, qual deve ser a sua atitude? Deixe ele errar e sofrer as consequências. Não vá lá repor o dinheiro que ele gastou à toa, não. Você quer uma dica de ouro? Nunca faça empréstimos para o seu filho. Às vezes você pode ficar com pena, querer adiantar um dinheiro, mas isso não é legal, porque senão você está ensinando que é assim que se conquistam as coisas e não é. Eu já quero ensinando ela desde pequena para ela não crescer uma criança de chegar num lugar e gritar, não, eu quero isso, você tem que me dar isso, porque eu não fui criada assim. Para mais dicas sobre dinheiro e relacionamento, faz uma visitinha na nossa página facebook.com/Escola do Amor. Até a próxima! Olha, quem estava com dúvida aí de dar ou não, né, a mesada para os filhos, realmente foram ótimas dicas, né? Porque lidar bem com o dinheiro é uma questão de aprendizado. Então, descubra qual o perfil de sua família e siga as dicas mostradas aqui. Tenho certeza que seu filho vai agradecer. Eu acho que quanto mais cedo ele aprender a lidar com essa situação de dinheiro, de valorização, de que o bom comportamento tem, sim, entre aspas, as suas recompensas, quanto mais cedo, melhor, né? Vai ser, com certeza. Agora a gente vai ao quadro Laboratório. E hoje nós vamos ajudar um casal, Carlos e Alessandra. Eles estão num momento difícil da vida, já estão aí separados de corpo, mas o Carlos ainda quer lutar pelo casamento. Ele quer reconquistar a sua esposa, porém, tem uma situação que tem que ser resolvida. A Alessandra, né, por sua vez, está com dificuldades para entrar num acordo com o marido, já que ela diz sofrer com a estupidez dele e com a traição que ele cometeu. Então, laboratório neles. A situação mais grave que dos últimos tempos, que aconteceu dos últimos 10 anos, foi a minha expulsão da sua casa, da forma que aconteceu e a forma que eu fui humilhado. É uma consequência de erros. Porque você virou e falou sim que era para eu juntar os meus irmãozinhos e te colocar fora de lá. Só disse para eles coisa que estava engasgada dentro de mim, que é a coisa que eles faziam. Enquanto você fazia faculdade, eu não podia estudar, terminar minha escola. Eu não tinha oportunidade.
Eu tinha que trabalhar das 5h30 da manhã até 9h30 da noite, depois ir pro serviço de casa, as coisas, dormir 11h30, meia-noite e levantar no outro dia. E eu não trabalhava? 5h30 da manhã e preocupar com água, com força, com despesa de casa, com tudo. Eu não trabalhava? Você fazia eram os bicos, o bico no lanche. Quando eu fui fazer uma faculdade, da forma que eu fiz, do jeito que eu fiz, um cara totalmente que não tinha muita chance de fazer, fui lá fazer. Você acha que eu estava pensando nos resultados só para mim? Quando você foi fazer faculdade, você nem chegou e me perguntou se eu concordaria com você. Talvez eu tenha errado. De você fazer uma faculdade. Talvez eu... De você estudar numa faculdade. Eu queria dar uma pausa aqui só um pouquinho, só para eu entrar nessa questão do Carlos. Talvez eu tenha errado. Eu acho que a pior coisa que alguém pode falar durante uma conversa, quando você está errado, é talvez eu tenha errado. É o pior pedido de desculpa que existe, Cíntia. Quando alguém chega e fala assim, olha, se eu errei, me perdoa. Era melhor não ter falado nada. Quer dizer, ele não está reconhecendo aquilo. Exato. Né? Ele não está entendendo que aquilo realmente é errado. Então, toda vez que eu falar, talvez eu errei, ou quando eu peço desculpa, mas você, também quer dizer, a pessoa não está sendo humilde. Pelo contrário, ela ainda quer estar por cima. E diante disso que eles estão falando, não é que o erro é um trabalhar e o outro fazer faculdade. O erro está porque não houve concordância. Não houve a questão de falar, não houve aquela combinação de falar assim, olha, diante do que a gente está vivendo hoje, o que você acha? De você trabalha, eu vou estudar, e mesmo eu estudando, eu vou vendo o que eu posso te ajudar. Sabe, há uma diferença muito grande do que eu chegar em casa, olha, estou chegando hoje, quero dizer que a partir de hoje eu estou fazendo faculdade. Eu só estou comunicando para você. Quer dizer, casamento é parceria. E o nome disso é falta de respeito. Que a gente percebe que existe entre vocês, ó, há muito tempo e em muitos aspectos. Como que um relacionamento vai durar se não há um mínimo de respeito? Dos dois acordarem juntos, ó. O que você acha de eu fazer isso e você fazer assim? É o mínimo. E quando há um erro, de reconhecer o seu erro e não jogar a responsabilidade do seu erro para o outro. Mas, olha, me perdoe, eu errei nisso aqui. Vamos consertar isso que eu errei. Como é que eu posso fazer para me retratar? A gente não vê isso. Essa situação de se eu errei, talvez eu tenha errado, isso fala muito a seu respeito, Carlos. Fala muito com respeito à falta de humildade, orgulho, desrespeito, que são tóxicos, são nocivos para o relacionamento. Vamos acompanhar, continuar. Você simplesmente chegou em mim e falou assim, ó, eu fui lá, eu fiz a inscrição e vou fazer. Você disse, você me denegriu para os meus filhos. Você me denegriu, os meus filhos não me respeitam nesse sentido, eles deveriam me admirar. Você dizia para eles, estudar assim é fácil. E larga eu trabalhando, ele tá, tipo assim, é como se eu estivesse usurpando de você para poder fazer. O Kaique e a Ana Júlia, eles não são criança. O Kaique já tá com 25 anos, a Ana Júlia tá com 18 anos. Não precisava de eu pôr nada, Carlos, na cabeça deles. E você não pôs? Seja sincera comigo e com você mesmo, você não pôs. A forma como você tá dizendo... Quantas vezes o Kaique chegava em mim e falava assim, mãe, como que a senhora aguenta a trabalhar desse jeito enquanto meu pai tá fazendo faculdade de dia? Nem eu, que sou seu filho, você não me dá essa oportunidade. Nunca fui de sentar e falar mal de você pros meus irmãos. Sentar e ficar falando, tocando no seu nome. Nunca fui disso. Você fez sua própria imagem para eles. Você chegava dentro da faculdade nervoso, porque como nós mora com a minha mãe, quantas e quantas vezes eu escutei você falar pra mim, você não escolhia hora e nem lugar. No meio dela, você olhava pra mim e falava assim... Isso porque você se faz de vítima. Você se faz de vítima. Você é a desgraça da minha vida, você tá desgraçando a minha vida. Você teve depressão, te apoiei durante 4 anos. 4 anos. Nunca neguei isso. Eu era uma menina. Não te abandonei. Eu entrei em depressão. 3 meses que eu tava com depressão, na época que eu mais precisei de você. Na época que eu perdi a minha irmã. Você sabe por quê? Você me abandonou. Arrumou outra pessoa de frente à minha casa, que conviveu comigo a vida inteira. Aí você quer um ano e pouquinho, que eu seja a melhor esposa do mundo, se você, então, não era o melhor marido ainda? Você me fechou tanto no seu mundinho que eu não tenho amizade, eu não tenho ninguém. Só mais um pouquinho aqui.
quero falar com o Carlos aqui, mas antes, Alessandra, se você está nessa condição que dura tanto tempo, né? São mais de 20 anos que vocês estão juntos, se eu não me engano, 26. Olha as coisas que você se permitiu passar. Porque todo mundo tem limite. Quando eu falo isso, Alessandra, não é, então vamos divorciar, acabou tudo, não. Mas à medida em que você vai permitindo esses abusos, vai permitindo, a pessoa que não tem equilíbrio, que não tem muita moral, que tem falhas no seu caráter, ela vai aproveitar isso e vai continuar. E colocar determinados limites, Alessandra, se encaixa na sua parte. É importante entender isso, que dentro do relacionamento precisa haver esse limite. Porque senão a outra pessoa vai querer fazer o que ela quer e a outra pessoa ela vai aceitando. E é o que aconteceu com você, Alessandra. Você foi aceitando, ok. De repente você teve aquele pensamento assim, não, vai passar, ele vai mudar. Só que você foi aceitando e isso foi te apagando. Isso foi deixando você uma mulher triste, uma mulher amargurada, sabe? E você foi alimentando esses sentimentos dentro de você. Então, o que tem que entender é isso, que dentro do relacionamento tem que haver limite. Olha, não, eu não vou aceitar isso. Daqui para cá, não, isso não é permitido. Protegendo você, protegendo o relacionamento. Então, isso é importante vocês entenderem, que a partir de agora, não é colocar um limite assim, não, é o que eu quero, não, então esse limite aqui é o que eu quero. Não, é o que é o melhor para os dois. Os dois têm que entender isso. Entendeu? Vamos continuar aqui que a gente vai dar as considerações finais. Como que eu te fechei no meu mundinho? Eu não sou... Como que eu te fechei no meu mundinho? Qual que é o meu mundo? Você não deixa eu nem falar. Não, quero que você me explique qual que é o Mas como que você quer que eu te explique se você não deixa eu falar? Pode falar. Carlos, eu fui me afundando tanto em ter que trabalhar. Em ter que trabalhar, porque eu tinha que ganhar dinheiro, porque eu tinha que pagar, tinha que ajudar a pagar as contas. É um negócio que você entrava que dava errado, ficava dívida. Era outro que entrava, que ficava dívida. Era outro, e conta pra pagar, e conta pra pagar. Aquilo ali, eu fui me afastando. Eu chegava a ficar 15 dias sem pôr o pé do portão pra fora de casa. Você lembra da Chayenne, que você começou a ajudar o irmão dela? Depois vocês... Carlos, que humilhação, ela te ligava. Vocês ficavam 1 minuto, 1 hora. 1 hora e até 1h30 conversando no celular, rindo, aquelas risaiadas. E eu tinha que passar por aquilo ali, eu ia te cobrar. Você ainda falava assim que eu era uma mulher, eu não era sábia. Se eu fosse sábia, eu escutava aquilo ali e agiria de outro jeito. Peraí, eu quero parar aqui. Eu acho que é muito importante, eu quero falar sobre isso, porque não é a primeira vez que eu ouço com respeito a isso. Quero falar bem de pertinho. Eu já ouvi muito isso. Não, você tem que ser sábia, que você tem que ser uma mulher submissa. Sabe o que é ser uma mulher sábia? A mulher sábia, ela é forte. A mulher sábia, ela não aceita os erros do marido. Não, eu tenho que aceitar. A mulher sábia, ela sim, ela tem que falar direito, ela tem que saber colocar as palavras, ela ajuda o marido, ela maneja bem a palavra. Mas a mulher sábia, ela não atura os erros. Quantas vezes eu ouvi isso de mulheres que falam assim, não, o meu marido faz isso, o meu marido me traiu, o meu marido está na internet, o meu marido está na pornografia. Ele olha para mim e fala, não, você tem que ser submissa, você tem que ser sábia. E eu quero dizer para vocês, homens, que fazem isso. Quando você fala isso para sua mulher, diante de um erro seu, você está sendo covarde. Porque mulher sábia não é aturar os erros. A mulher submissa não é ser escrava. A mulher sábia, ela ajuda. Então, quando ela vê um erro no marido, quando ela vê um erro no relacionamento, ela fala. Ela fala com sabedoria e fala, isso não está legal, isso está me fazendo mal, eu estou me sentindo humilhada. Então, a partir do momento que ela viu, ela está passando por um momento difícil, e ela vê o marido dela conversando com uma outra mulher mais de 1 hora e rindo, dando gargalhada, então, pelo amor de Deus, isso não é certo. Isso não é certo com a sua esposa. E não é certo falar isso. Não, se você for sábia, não, se você for submissa, isso não é certo. Então, quando uma mulher, ela fala isso, olha, isso está errado no nosso relacionamento, isso está fazendo mal, então é porque ela sabe o que ela está falando. Uhum. E esse tipo de covardia só piora. Olha o estado, Carlos, que você deixou a sua esposa. A gente está conversando aqui porque a gente quer que dê certo. Nós já vimos casos piores do que o seu, que deu certo. Mas você tem que ser humilde, meu caro. A gente vai
concluir daqui a pouquinho. Vamos terminar de ver, falta só mais um pouquinho. Você ainda me chamava de mulher burra. Você sabe muito bem que você não me traiu uma vez. Você sabe que você me traiu várias vezes. Você acha assim, ó, eu fui expulso, me feriram, me machucaram. Só que você tem muito assim, ó, me feriram, me machucaram. Mas as feridas que você provoca nos outros, você não tem noção. Eu tenho erros. E outra coisa, às vezes a gente fala uma coisa na hora que a gente mesmo se convence disso depois que a gente não falou a verdade. Você falou o que estava dentro ali na hora. Mas eu te pergunto pra você, eu não fui o cara que lutou esse tempo todo pra gente poder ou atar ou desatar? O meu sonho, dá licença, o meu sonho é ter a minha família de volta com harmonia, com os meus filhos. Qual o seu sonho? O meu sonho é esse também. Só que eu não quero ser um robô. Um robô que pra viver bem, pra estar com você, eu tenho que aceitar da forma que você quer e da forma que você acha que tem que ser. Eu queria primeiro falar com você, Carlos. Você tem que aprender, Carlos, a ser humilde. Você tem que aprender a reconhecer os seus erros. Se você falou aí que o seu sonho é ver o seu casamento restaurado, a sua família restaurada. Mas e aí? O que você tem feito para esse sonho se tornar realidade? Porque não é só querer, não. Se eu quero, eu tenho que fazer por onde. E a gente tem visto, você não tem feito por onde. Eu acredito que essa vinda ao laboratório, de repente, é a última tentativa. Então, ô Carlos, seja humilde. Joga esse orgulho fora. Peça perdão para sua esposa. Mude. Amantes, comportamentos errados, abusivos. A gente está vendo uma mulher que sacrificou por você. Sacrifique por ela agora. Peça perdão. Então, eu acredito que tem chance esse relacionamento? Tem. Eu acredito em recomeço. Mas o primeiro passo é esse. Humildade. E, Alexandra, se valoriza. Não se coloque na condição de capacho para ninguém. E um ponto que eu quero falar com a Alessandra, que também é muito importante. Você precisa cuidar de você, sabe? É parar de olhar para o passado ou as coisas que estão à sua volta e cuidar de você. Você precisa disso nesse momento. Porque você veio de muitas frustrações, de muitas decepções. E eu creio que por causa disso você acabou se tornando uma mulher insegura. Uma mulher que está ferida por dentro. Então o que você precisa é fechar essa ferida. E para isso você tem que olhar para si. Veja o que você pode fazer hoje diferente por você. Porque você fazendo isso, então automaticamente você vai levar isso para o seu relacionamento. Cada um precisa fazer a sua parte. E não se preocupe agora em vocês voltarem, né? Estão separados, né? Sim. Não se preocupe agora, a gente tem que voltar então. Não. Agora é hora de reconquista. É hora de você tomar uma postura diferente, Carlos, e reconquistar a sua esposa, que está ferida por você. Então, você tem que mudar a sua postura e, a partir dessa mudança de postura, ela vai ver essa mudança, vai ver um Carlos que ela nunca viu. Aí sim, vocês podem voltar, porque não é estar juntos. Vocês estiveram juntos 20 anos e tiveram problemas. Então, coloque em prática isso. Humildade, respeito, valorização, segurança e, claro, participe das aulas presenciais da Terapia do Amor, porque tem um momento muito especial ali da cura interior que vai ajudar a ambos, tá bom? Então, no próximo bloco, nós vamos conversar com um casal que participou do desafio dos 7 dias. O que será, hein, Cíntia? O desafio dos 7 dias. Para descobrir sobre isso, vai ser depois do intervalo. A gente já volta. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o desafio dos 7 dias. Mas o que é esse desafio? Eu vou explicar.
É uma forma que criamos para que os casais possam ir fazendo pequenas tarefas durante 7 dias. Através dessas tarefas, eles podem resolver os problemas que estão prejudicando o relacionamento. A cada dia, eles vão aprendendo mais acerca um do outro, né, Cíntia? E no desafio dos 7 dias, você foca, empenha a sua palavra, toma atitudes proativas e, claro, que Deus abençoa o seu compromisso, né? E você de casa, está vivendo momentos turbulentos? Então esse assunto é com você. Agora nós vamos conhecer o casal que participou desse desafio. Eu quero dar aí, sejam bem-vindos, Marília e Heraldo. Obrigada. Vocês nós agradecemos. participaram, fizeram o desafio dos 7 dias. Fizemos. Mas antes de conversar com eles, nós vamos saber um pouco mais sobre o problema que estava prejudicando o relacionamento deles. Vamos ver. A Marília e o José estão casados há 6 anos. E no início, o relacionamento foi perfeito. Mas com o tempo eles foram se distanciando. Não havia mais diálogo. Eles evitavam conversar, achando que assim iam evitar discussões. Só que não. Eles entraram em crise. Então, Marília e Heraldo, qual era a situação entre vocês? O problema que reinava entre vocês? Silêncio. Às vezes, para evitar discussão, só falava oi, oi. Eu ficava, às vezes, no quarto, ela na sala. Ou ela no quarto, na sala assistindo televisão. Aí, às vezes, ela vinha discutir, eu ficava calado. Ou se eu fosse discutir com ela, ela ficava calada também. Mas o que provocava esse silêncio, então? Mas, esfriamento, né? Porque eu ficava de um lado, num canto, calado, ela no outro. Passava 1000 coisas na minha cabeça, como passava na dela também, né? Se realmente valia a pena continuar, se não valia a pena. A pior situação que aconteceu entre vocês, que mais marcou assim? Quando até a respiração dele me irritava. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, uma pessoa que engajada em causas sociais. Então eu sempre gostei de ajudar os outros. Mas ele me irritava. Você ajudava os outros e não conseguia ajudar seu marido? Não, porque eu achava que o problema era ele. Você tinha paciência com os outros, mas não tinha paciência com seu marido? Porque eu falava, como o problema tá em mim, né? O problema é ele, todo mundo gosta de mim. Sou querida por tantas pessoas, então o problema é ele. Então nós revezávamos mesmo. Porque chegou um ponto assim, como eu sempre fui muito forte, então se ele falasse A pra mim, eu falava B, C, D, falava o abecedário inteiro. Tipo, eu vou ficar por cima. Ele acha que ele é quem pra falar assim comigo? Eu sou forte. Vocês chegaram a se separar ou pensaram, conversaram sobre isso? Eu falei. Foi? Como é que foi? Um dia que ela chegou pra mim e falou que não sabia se realmente valeria mais a pena lutar pelo casamento. Aí o meu chão, praticamente, perdi o chão. Aí eu falei pra ela se realmente era isso. Ela falou que não sabia, que ela queria um tempo. Aí eu falei pra ela, eu vou lutar pelo casamento. Eu acredito. Vocês chegaram a se separar? Não. Não. Continuamos na mesma casa. Mas aquele clima, né? Nós não tínhamos problemas sérios. A gente não se desrespeitava, nunca falamos palavra de baixo calão um pro outro, não houve traição. Não houve nada de grave, que as pessoas acham que para terminar um casamento tem que ter um problema gigantesco. Só que eu evitava o confronto, porque eu falava assim, não, eu tô cansada. Porque como a minha agenda e a dele são agendas corridas, então nós começamos, na verdade, aconteceu esse distanciamento quando eu comecei a priorizar outras coisas. Sim. E vai desgastando. E vai desgastando. Isso que a Marília está falando, Cíntia, é muito importante, porque tem gente que acha, no meu casamento, ele tá sólido, porque nunca houve traição, nunca houve agressão, mas também não tá havendo cumplicidade, não tá havendo respeito, não tá havendo carinho, não tá havendo amor, não tá havendo manutenção, que é um dedicar tempo ao outro, vai ter o mesmo problema ou até pior do que se fosse uma situação que a pessoa classifica como grave, mas é tão grave quanto. É pior, né? Aquele casamento que vai empurrando com a barriga, né? É pior ainda, né? É verdade. Antes da gente continuar a conversa com vocês e saber qual do desafio, porque vocês fizeram 7 desafios, eu vou querer saber qual foi o mais difícil, mas daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai conhecer a história de um outro casal, que é a Penha e o Carlos, que também participaram desses desafios. Vamos ver juntos. A Penha e o Carlos estão juntos há 18 anos e não têm filhos. O Carlos traiu a esposa diversas vezes. Essa última, eu estava morando na praia e ele vinha trabalhar em São Paulo, né?
Eu ficava lá. Quando ele chegava, era muita briga. E ele não largava o celular. E um dia ele dormiu e eu olhei e vi, chegou uma mensagem da amante dele. A minha reação foi chorar muito, porque eu estava passando tudo novamente. Eu vi coisas que doeu demais. Eles nunca se separaram, mas a Penha não conseguia perdoar o marido, apesar das demonstrações de arrependimento dele. O casal decidiu procurar ajuda nas palestras. Lá, eles aceitaram participar do Desafio dos 7 Dias. Olha, o Desafio dos 7 Dias, para nós, foi uma coisa nova. Porque no primeiro dia a gente sentou, conversou, coisas que a gente não fazia há muito tempo, sentar e conversar, colocar tudo, como se diz, colocar tudo em pratos limpos ali, eu e ela sentarmos e conversarmos. Fomos passear junto, coisa que a gente não estava fazendo mais. Hoje está sem família, está sendo muito bom. O dia mais difícil, rapaz, uma coisa que até ela estranhou, foi de conversarmos, né? Ela até estranhou, a gente não conversa, e a gente conversar um com o outro. Colocar em pauta o que tinha ocorrido sobre as traições. O mais legal do desafio foi ter comprado um presente para mim, do próprio gosto dele. E eu amei que foi um batom. E é muito mais difícil de comprar um presente, assim, um batom, né? Eu vi a satisfação dela. E eu me senti realizado junto com ela de ter podido ter feito ela feliz. Olha, a melhor coisa que teve na nossa vida foi ter feito esse desafio. O Carlos hoje é um outro homem, né? Ele mudou muito. Ele não mente mais, ele chega cedo em casa, ele me liga de 5 em 5 minutos para saber como que eu tô. E coisas que ele não fazia. Para nós foi a superação do nosso casamento. Eu queria parabenizar aí a Penha e o Carlos, porque a gente percebe, né, Cíntia, o problema de tantos anos conseguiu ser resolvido quando os dois se dispuseram a fazer em 7 dias. Esse detalhe, em 7 dias. Um desafio que uniu assuntos que eles não tocavam, coisas que eles não faziam e que em 7 dias conseguiram restaurar o casamento. Agora tô curiosa, porque para eles a quinta tarefa foi a da conversa franca, foi um momento para eles, assim, de realmente de mudança. E eu queria saber de vocês, então, qual foi a tarefa que pegou mais, que foi mais difícil? E aí, Marília? Foram 2 tarefas, na verdade. Nossa, que bom. Quais foram? Porque eu já acordo ligada. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito ligada. Eu fico aqui toda hora, eu já tô... Então, meu celular é o meu amigo, meu companheiro. E foi a tarefa que tinha que fazer um passeio em casal, né? O casal sem usar o celular. Aí foi o problema. Foi. Foi um problema, sim, que toda hora eu ficava procurando o celular. Tava comigo o celular. O celular tava com ele. Então o celular era um problema no relacionamento. E eu achava que não. Porque é normal, gente. Ele já tinha falado alguma vez sobre o celular ser um problema no casamento? Geralmente, quando ele falava, eu estava no celular. Então, ele falava, eu, tá bom, só um pouquinho. Quer dizer, o que ele falou não surtiu efeito. Não. Mas quando veio como a forma de um desafio, seus olhos se abriram. Sim. Eu gosto de desafios. Então, eu gosto, assim, eu não fujo de desafio. Então, justamente para poder me conhecer. E quando eu falei, é verdade, o celular... Ele sempre falava. Caiu a ficha. O celular era o problema. Qual foi a segunda tarefa mais difícil? Foi quando nós tínhamos que apontar 2 pontos que admirávamos. Foi fácil. E 2 pontos que precisava melhorar. E eu, mais uma vez, concordei com um ponto que ele falou que eu precisava melhorar. Quando falou desse aspecto, Heraldo, de colocar, pontuar 2 coisas que ela tinha que melhorar, deu um frio na barriga, assim? Vou ter que falar de 2 defeitos, 2 coisas que ela... Não, porque eu já tinha conversado outras vezes com ela. Aí, só que agora no desafio foi a oportunidade de novo. Não, porque às vezes as outras vezes que eu falei com ela, eu fui meio ríspido, né? Não fui... A gente não conversou, né?
E agora a gente já estava conversando francamente como dois verdadeiros amigos, né? E esse detalhe é muito importante, né? De sentar, de conversar como dois amigos, né? A forma de falar, né? O tom de voz, isso faz toda a diferença. E fez a diferença nessa tarefa para vocês. Porque o ponto que ele falou, né? Que é muito importante, que eu analisei, ele falava, você não sabe falar não. Só para ele. Falar não para ele era fácil. Para os outros? Eu não sabia. Então, assim, ele falou para mim, quando você fala sim para alguém, mas quer falar não, você fala não para você mesma. E eu analisei que era verdade. Porque o problema não é se doar para as pessoas, mas você tem que estar bem para poder. Exatamente. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E os 2 pontos que ele precisava melhorar? E aí? Eu falo pra ele, nós brincamos muito. A gente faz pegadinha um com o outro em casa, sabe? É o tempo todo. O tempo inteiro, sabe? Até no... A última desafio que a gente era recapitular tudo que foi feito, a gente ficou acho que quase 1 hora, porque ficamos um zoando o outro. Quando eu tava falando sério, ela tava Quer dizer, zoando. agora vocês têm esse clima, agora, né? sim. Porque antes não tinha isso. Foi, desde o começo a gente sempre teve esse clima. Sempre foi No começo, né? No começo a gente sempre foi um companheiro um do outro. Mas depois acabou. Vocês se afastaram, né? Se afastaram. A essência, né? Vai se... É como uma planta, né? Você tem que regar. É verdade. Uma das coisas que a gente pediu para os casais foi que eles fizessem vídeos das tarefas. E vocês gravaram, né? Vamos assistir. Mesmo debaixo do temporal aqui do bairro da Lapa, viemos caminhar para completar o desafio da caminhada do amor. Por ter missão dada... A missão cumprida. A gente viu vocês ali abraçadinhos, fazendo a caminhada do amor mesmo na chuva. Agora... E que chuva! Frio daqui pra baixo tava... Agora, quem começou a vir primeiro às palestras foi você, né, Heraldo? Por quê? O que fez você tomar essa atitude de vir aqui? Porque a conversa que a gente teve, se não valia a pena, foi numa quarta-feira. Que a gente conversou à noite. Aí na quinta-feira eu sem chão, sem saber o que fazer. E eu sempre vou almoçar em casa. E quando acaba um programa, tem aquela momento... Minuto do casamento. Aí eu assisti, aí eu falei, vou à tarde. Coloquei na cabeça que eu ia à tarde. Aí eu chamei ela para ver se ela ia vir. Ela falou que não, que ela tinha outro compromisso. Mas mesmo assim eu vim. Aí quando eu vim, a primeira vez que eu vim já teve uma mudança total. Na primeira palestra? Na primeira palestra. Você já saiu daqui com uma outra visão, com uma outra percepção? Vi. Mas porque... o que você ouviu que causou isso? Tudo. Parecia que a minha vida tava... Eu tava sentado. Tanto é que quando eu vim com ela... Foi a quarta vez que você veio, né? Foi na quarta. Eu falei, ó, eu sento aqui, ela sentava lá no fundo. E eu de cabeça baixa, aí começou a palestra, parecia que já a minha vida, alguém já tinha contado. Teve um momento que eu falei assim, eu acho que ela contou pra alguém. Fica até desconfiado, né? Mas tudo que foi falado foi tipo, diretamente pra mim, porque eu vi que não era ela que tinha que mudar, quem tinha que mudar era eu. Primeiramente tinha que ser a mudança interior dentro de mim, né? Então, na quarta vez, aí a Marília veio. E para você, Maria, como foi esse primeiro dia na palestra? Eu já acompanhava pelo celular, né, pelas redes sociais. Sim. Quando ele veio a primeira vez, quando ele entrou em casa, eu vi algo diferente. Assim, parecia uma luz, parecia um efeito especial, assim. Algo diferente no olhar dele. E aquilo já começou a mexer comigo, já me quebrou. E naquele dia, nós tivemos uma conversa sincera. Eu pude falar para ele tudo. Eu falei, olha, se tiver que acabar o casamento, que acabe hoje, mas pelo menos vai acabar com sinceridade, eu vou falar tudo. E quando ele falou exatamente isso que ele falou, eu sei que eu preciso mudar. Então ali pra mim, poxa, né? Ver um homem desse tamanho falar... Ele sempre apontava que eu precisava mudar e eu sempre apontava que ele precisava mudar. Então, tô no seu time. Né? Primeiro eu falei, tô no seu time, realmente. Você precisa mudar. Ele veio mais 3 semanas sozinho, mais 2 semanas sozinho, e na quarta semana eu vim junto com ele. E aí foi algo assim, foi a minha experiência. Aí você entendeu que você também tinha que mudar. Muito. Muito, assim. Eu vi que a principal mudança era minha.
Porque eu queria que ele fosse uma Marília versão masculina. Eu queria perguntar para vocês, no decorrer do desafio, quando foi aquele momento, ou até mesmo das palestras que vocês viam na terapia, aquele momento que vocês entenderam assim, aqui vai ser a solução. Aqui a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Quando foi esse momento? Para mim foi a tolerância e a entrega. Não é aquela questão, ele vem falar algo para mim, eu já me armava, peraí, que eu tenho que pensar o que eu vou responder para ele. Então, quando eu falei, não, escuta o que ele tem para falar, né? Ouça mesmo, preste atenção no que ele vai falar. E quando ele disse que eu tinha um receio de falar algo para ele, algum problema. Eu passava por algum problema de qualquer maneira. Aí eu falava para ele, olha, poxa, fulano veio, fez isso comigo. Então eu tava chateada, queria desabafar. Ele criava um ranço daquela pessoa. Eu esquecia, porque no outro dia eu já nem lembrava mais, era só para desabafar e ele não. Então se a pessoa passasse por ele, bom dia. E eu ficava assim, porque eu sempre fui muito educada, então eu falava, ai meu Deus, então eu não queria falar. Hoje não. É como eu fui sempre uma pessoa sincera, tudo que eu achava de uma pessoa eu falava na cara. Nunca fui de ficar fazendo fofoca. Se eu não gostava, eu falava na cara. E se fizesse alguma coisa com ela, aquilo me doía, né? Então eu já não conseguia mais perdoar a pessoa. Foi uma coisa também que eu aprendi muito aqui, a primeira coisa foi o perdão, né? Entendeu? Aí eu não conseguia, ficava nutrindo aquilo, ficava bolando na minha cabeça. Eu falei, se a pessoa fizer alguma coisa comigo, eu vou pegar ela. Ficava bolando. E você é lutador, né? Vou pegar ela, já viu. Porque antes de acontecer uma mudança no relacionamento, tem que acontecer mudanças pessoais, que é o que vocês estão falando agora. Exatamente. Uma mudança pessoal que aconteceu com vocês. Exatamente. Porque a palestra, as pessoas às vezes falam assim, eu assisto a palestra pelas redes sociais, né, pela TV. Não é a mesma coisa, é só uma prévia. É só um gostinho para dar, eu quero mais. Quando você entra, põe os pés no templo, né, que você assiste a palestra, é o que ele falou. Que encontro da minha vida? A gente já sente pela energia, né? É diferente. Uma coisa que eu falei para ela aqui, eu gosto de chegar cedo antes, meia hora, 40 minutos antes, para ficar meditando. E é um silêncio, é uma paz, aí passa as mensagens, as palavras. Então, para mim, como eu falo para ela, às vezes ela chega, eu tô guardando o lugar dela, oi, tudo bem? Só falo e eu fico, ela, você tá com alguma coisa? Eu falei, não, tô me concentrando aqui. E eu fico vidrado naquele pensamento, eu pedindo a Deus para dar uma direção em tudo na minha vida. Aí quando não é de qualquer jeito, né? Não. Exatamente. Vocês chegam na palestra com esse pensamento, não, hoje vai ser diferente, eu vou aprender algo novo, Deus vai falar comigo, né? Eu vou sair daqui diferente. Então não é algo assim, eu fui pela primeira vez, então não preciso voltar, já aprendi tudo. Aprendi não. pro ano, não. Né? Já aprendi pro ano. Não, cada vez que vocês vêm, vocês esperam algo diferente. Né? Eu tenho a minha agenda, eu anoto, não só na palestra, nas reuniões, né, nas outras reuniões, eu sempre anoto aquelas palavras-chave. Porque depois é isso que vai ajudar no momento que você passa o problema. Porque é fácil vencer o problema aqui dentro da palestra, né? Dentro da palestra. Mas quando você vive aquilo no seu dia a dia, aí você lembra, opa, eu lembro que foi falado lá na palestra. Essa lição aqui, essa palavra aqui, cabe aqui no que eu estou vivendo. Exatamente. Né? E quando as pessoas que chegam na palestra, ninguém chega e vai apontando o dedo. Não importa o que você fez. Você pode ter tido 10 amantes. Você pode ter traído sua esposa, seu marido na porta do templo. Mas você vai entrar que as pessoas te recebem com carinho. E eu tenho visto vocês todas as quintas-feiras dando continuidade, né? A gente pode dizer que as palestras fazem parte aí da vida de vocês, não é isso? Totalmente, isso. Já é esperado, né? É que eu falei para ela, programado. Aqui é para mim, até Deus me chamar, é pro resto da vida, entendeu? Enquanto tiver. Porque esse é o segredo, é não acomodar. Perfeito. Não é porque o meu casamento tá bom, porque o nosso caso era assim, quando nós tínhamos problemas, a gente era assim, ó, vamos junto, vamos vencer, porque nós gostamos de desafio. Mas é quando a coisa deu uma acalmada, relaxou. Então não é porque agora meu casamento é uma bênção, meu casamento é feliz, não só feliz diante das pessoas, é feliz dentro da minha casa. Então, agora que eu tenho que me dar mais. Quanto melhor tiver meu casamento, mais eu tenho que me dar. Resume aí em uma palavra o desafio, as palestras da terapia do amor.
Em uma palavra. Tudo. Tudo, não sobrou nada para ela. Tudo. Que maravilha. E você, Mari? Restauração. Legal. Essa é a palavra. Olha, Inventou. a gente está mostrando, Cíntia, que tem jeito, né? Exatamente. A pergunta é, você aí de casa, você prestou atenção no relato deles? Viu que é possível sim recomeçar, mas você precisa fazer diferente. É mesmo que você ache que já tentou de tudo, acredite, sempre existe algo que você ainda não fez. Por exemplo, você já veio às palestras que tem todas as quintas aqui no Templo de Salomão? Se não veio, então venha. Essa é a oportunidade. Quantos aí de casa já estão há tantos anos, há tanto tempo acompanhando só pela televisão, acompanhando pelas redes sociais, como a gente deu o exemplo aqui, mas não deu o passo de vir aqui nas palestras. Então, se você não deu esse passo, está faltando. Elas acontecem todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. O estacionamento é gratuito, tem creche para os seus filhos e você não paga nada por isso. O Templo de Salomão fica a 5 minutos da Marginal Tietê. É na Avenida Celso Garcia, 605. A mudança está em suas mãos. Muito obrigado ao casal, parabéns e continuem colocando todas as lições em prática. Nós que agradecemos. A gente que agradece. Agora chegou a hora de colocar a boca no trombone. Se você encontrou a nossa cabine do desabafo, você pode abrir o jogo e desabafar como fez essas pessoas aqui. Olá, meu nome é Luiz Fernando, tenho 31 anos, sou motorista. O meu desabafo vem pelo meu ano de 2018, que foi um ano muito difícil na minha vida, mas que passou, que em 2019 é um ano que está sendo bem melhor. A minha esposa está grávida de 6 meses e eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 e vou fazer aqui meu agradecimento por ela. A gente já está há 2 anos e meio junto num relacionamento e agradecer por tudo que ela passou comigo em 2018, os momentos difíceis, que ela foi guerreira, se demonstrou guerreira na minha vida. Então tá aqui uma forma de desabafo, de agradecimento por ela ter passado tudo comigo. E é isso aí, estou muito feliz por tudo que passamos, que esse 2019 seja um ano abençoado e que Deus continue a abençoar a gente como vem abençoando. Bom dia, meu nome é Viviane e tenho 21 anos, sou atendente. E eu tenho um desabafo hoje sobre o meu ex-namorado. Ele perdeu uma grande oportunidade da vida dele, de ser muito feliz, muito amado. E eu tinha muitos planos. E ele perdeu essa oportunidade. Então, meu desabafo de hoje é só isso. Olá, meu nome é Anderson. Sou da construção civil, tenho 39 anos. Vocês, mulheres, gostaria que vocês me dessem atenção, né, um pouco do seu tempo, né, para vir me conhecer. Quero conhecer uma pessoa legal. Até o momento estou solteiro, porque ainda não encontrei um relacionamento sério, um relacionamento abençoado aí por Deus. Então, gostaria muito de ter a sua atenção, de uma oportunidade. É um pouquinho errado esse negócio, hein, Anderson? Em mulheres, me dê atenção. É uma só, não é em mulheres. Isso. De repente você está aí buscando no lugar errado. A cabine do desabafo sempre está em algum lugar aqui de São Paulo e você pode sempre colocar ali a boca no trombone e expressar as suas opiniões. Mas hoje o nosso tempo acabou. Mas olha só o que estamos preparando para a próxima aula. Conheci uma pessoa que se envolvia com estelionato e eu acabei praticando algum estelionato com ele. Se me perturbasse, se eu achava que você estava me atrapalhando, eu preferia te matar do que ficar discutindo com você. Tentei matar ele, né, com revólver, tentei matar ele atropelado. Eu não tinha amor, né? Essa palavra realmente não existia na minha mente e eu nem sabia o significado e nem o sentido do amor. Por hoje é só, até mais. Tchau, tchau.